Salve rapaziada ligada no canal do Penido, tá no ar mais um giro de notícias aqui no nosso canal, então já peço para que você chegue deixando o like, dá essa moral aí pra gente, manda seu comentário, dá sua opinião e se for novo no canal, se inscreva clicando aqui no botãozinho vermelho para você ficar por dentro de todas as novidades. Hoje vamos falar sobre um assunto curioso. O Flamengo foi campeão no ano passado no Brasileirão sem entrar em campo, né? Isso pode acontecer de novo em 2020, tem gente querendo o final do campeonato estadual. Vamos falar sobre isso, sobre as novidades no Vasco, com a chegada do Ramon Menezes, a efetivação dele no cargo, o que pode mudar, o que tem de novidade. Vamos falar sobre isso nesse giro de notícias. Quando o momento é bom, tudo de positivo acontece, né? O Flamengo que nessa temporada já venceu Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara, pode, quem sabe, ser campeão carioca sem nem entrar em campo. Será que isso é possível? É a sugestão do presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campelo. Não que o Flamengo seja o campeão, mas que seja decretado um campeão e que acabe o campeonato estadual sem que nós precisemos voltar a campo, disputar as partidas finais, isso caso o Campeonato Carioca não possa voltar imediatamente no início do mês de maio, que é a previsão mais otimista. Isso porque, segundo o Campelo, e é até um pensamento que dá pra gente entender, faltam poucas rodadas para o final do Campeonato Estadual, mas se a gente tiver uma paralisação um pouco mais longa, que tome os meses de maio, de junho ou até de julho, começando o Brasileirão só no segundo semestre, ia ficar muito difícil de compor o calendário. Tem ainda a Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americana. E no entendimento do presidente do Vasco, o Campeonato Brasileiro é muito mais importante para todos os clubes. Efetivamente, a grana que o Brasileirão paga é infinitamente superior e até do ponto de vista esportivo, né? Até quem gosta do campeonato estadual, quem defende a continuidade do estadual, tem que reconhecer que o brasileiro tem muito mais relevância. E no caso do Vasco, o Carioca desse ano não tem relevância nenhuma, porque o Vasco já está fora. Então o Campelo quer mais é que acabe essa competição para entrar de fato no que importa para o clube. Porque começando Brasileirão, entra dinheiro da TV Globo, entra dinheiro da CBF e por aí vai. Mas o Fluminense é o atual líder da pontuação geral dos dois turnos, né? Somando Taça Guanabara e Taça Rio. O Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara, mesmo que vença a Taça Rio, se o Fluminense terminar em primeiro lugar na colocação geral, ainda vai haver a final entre Flamengo e Fluminense. De qualquer forma, a gente só vai saber o que vai acontecer quando a gente tiver um posicionamento oficial da Conmebol, da CBF. A própria Conmebol já ensaia uma possível extensão dessa paralisação, pensando os recomeços de Sul-Americana e Libertadores, porque a ideia inicial é voltar com as partidas no dia 5 de maio. Mas o que a Conmebol alega? A gente tem 10 países envolvidos nessas competições. Digamos que o Brasil, a Argentina, o Chile, 9 países retomem as atividades. Se um país não voltar, isso pode impedir a continuidade da competição, porque se as fronteiras continuarem fechadas, como estão nesse momento, como é que você vai realizar as partidas? Então isso pode atrasar ainda mais o retorno dos jogos nas competições aqui na América do Sul. A gente torce para que não, mas vai depender muito da evolução do controle do Covid-19. Então, melhor cenário, jogos voltando no início de maio. Pior cenário, aí a gente não pode nem imaginar. Mas eu duvido, não consigo nem imaginar, pelo que a gente está vendo mundo afora, que essa extensão de paralisação passe muito do início do segundo semestre. Não imagino que depois de julho a gente ainda não tenha futebol. Não quero nem pensar num negócio desse, para ser bem sincero. E aí, ainda nesses períodos de maio, de junho, tem um funcionamento muito importante para a lógica de planejamento do Flamengo. O Flamengo tem o contrato do Jorge Jesus
se esgotando justamente nesse período, final de maio, início de junho. E claro que se as competições estivessem em andamento normalmente, a discussão com o Jorge Jesus seria mais fácil, porque eu estaria aqui tete a tete, agora ele está lá em Portugal. Mas o Flamengo está muito confiante no acerto com o português. Aquela pedida de 7 milhões de euros por mês não vai rolar. Já está definido para o Flamengo que isso não vai acontecer. O Flamengo tem um argumento muito consistente para defender a sua posição junto ao Jorge Jesus. Hoje o euro está quase 5,75. É muito caro, é muito difícil para o Flamengo chegar nesses valores. E a verdade é que o único clube que poderia pagar essa quantia para ele, ou até um pouco menos, seria o Benfica, mas não tem proposta na mesa. A proposta que o Flamengo está fazendo, que especula-se, o que eu já ouvi falar é que é em torno de 5 milhões de euros por ano, né? Importante ressaltar, é uma proposta excelente, muito boa mesmo. E o projeto esportivo do Flamengo agrada demais. Por mais que ele vá para o Benfica, que pode pagar isso, ou até um pouco mais, é uma equipe que tem muito dinheiro, será que o Jorge Jesus ia ter a mesma satisfação profissional defendendo a equipe portuguesa? Será que ele ia poder brigar no mesmo nível que hoje ele pode brigar no Flamengo? Dificilmente. A gente viu um Flamengo que não disputava uma final de campeonato mundial há 38 anos, batendo de frente legal com o Liverpool, campeão da Liga dos Campeões. Um time com investimento colossal, muito superior ao investimento do Flamengo. Isso na primeira chegada. Então, se o Flamengo chegar de novo esse ano, chega ainda mais forte, com possibilidades reais de conquistar o título de campeão mundial em cima do vencedor da Liga dos Campeões. Então, esse projeto esportivo é muito sedutor e pode pesar a favor do Flamengo. Eu acredito que o Jorge Jesus vai ficar. No Vasco, a situação é oposta, né? É impressionante, o Flamengo divulgou os números, o balanço auditado das contas de 2019 teve uma arrecadação recorde de 950 milhões de reais, um superávit de 62 milhões de reais só no ano de 2019. É hoje uma máquina, uma usina de dinheiro o Flamengo. E o Vasco está na situação contrária. O Vasco está devendo Deus e o mundo, não tem fluxo de caixa, uma dificuldade impressionante de pagar os seus fornecedores, os seus funcionários, porque não foi capaz de fazer o que o Flamengo fez há 7 anos atrás, quando iniciou um processo de reestruturação. O Alexandre Campelo, quando assumiu há 2 anos atrás, ele tinha um discurso de reformular a parte administrativa do Vasco, mas ficou só no papo. Ele não foi capaz, não teve a competência de iniciar esse processo. Então, não estou aqui criticando e falando que ele é um péssimo gestor, não é isso. Mas ele não foi capaz de executar esse plano, como a maioria dos dirigentes que passaram por Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Grêmio, Internacional, a maioria dos clubes. Poucos foram os gestores que conseguiram de forma competente e eficiente executar essa transformação. E agora, os frutos estão sendo colhidos. No caso do Vasco, frutos podres. O Vasco está uma terra arrasada. E faz uma aposta até inteligente, do meu ponto de vista. Foi realista. Não tem dinheiro. Vai trazer um técnico gringo acostumado com uma estrutura europeia? Vai trazer um treinador que é promissor aqui no mercado brasileiro, mas que não conhece o Vasco, não conhece o elenco? Ou vai apostar num profissional que foi multicampeão com a camisa vascaína quando jogava bola e jogava muita bola e que está no clube como assistente técnico há mais de um ano? É muito mais lógico, muito mais racional apostar no Ramon. E aí faz justamente um movimento que complementa a principal carência do Ramon. Porque qual é o maior problema dele? A falta de experiência. Então traz o Antônio Lopes para ser coordenador técnico, um cara que tem 78 anos. Nesse período, quando o Ramon foi super campeão, ele era o treinador, é um cara que é Vasco pra caramba,
super campeão, tem passagens por Seleção Brasileira, Botafogo, Atlético Paranaense, vários clubes. O Lopes é um vencedor e ele pode dar esse respaldo que talvez o Ramon precise nos primeiros anos de carreira como treinador. A capacidade técnica, a teoria, ele tem. Terminou recentemente o curso de formação da CBF, já estagiou com profissionais cascudos no mercado, passou como assistente aí pelo Abel, pelo próprio Vanderlei Luxemburgo. Então é um cara que pode agregar muito ao Vasco, mas é importante que ele seja capaz de mudar a forma do Vasco jogar, porque o 4-3-3 do Abel Braga com 3 volantes não estava funcionando. É verdade que o Vanderlei usava um esquema muito similar, mas o Vanderlei conseguia um sistema mais efetivo. O Vasco não fazia grandes partidas, eventualmente até fazia alguns trechos muito bons, mas não era um time que enchia os olhos. Talvez seja a hora do Ramon modificar essa forma do Vasco jogar. Agora o Vasco tem o Guarim, tem o Benítez, tiveram um tempão para treinar, então eles têm que voltar com uma condição física boa, o Thales Magno vai se recuperar, tem vários volantes vindos da base com muito potencial, o Andrei, que já tem mais tempo de profissional e voltou a jogar bem, o Juninho, o Bruno Gomes, tem os meninos nas laterais, o Caio Tenório, o Alexandre, jogadores muito promissores, que se o Ramon tiver a capacidade de dar moral, de fazer com que eles acreditem, ganhem confiança e consiga formar um time, o Vasco pode conseguir resultados muito melhores do que os que a gente vinha vendo com o Abel Braga nesse início de temporada. Para fechar sobre o Vasco, existe a possibilidade de conseguir alguns acordos judiciais e aí entrar uma graninha, parece que pode entrar até 2 milhões de reais agora, mas 2 milhões ainda no período de abril. O Vasco está desesperado atrás de dinheiro, torcendo pela venda do Felipe Coutinho, que agora está travada, né? Mas assim que o futebol voltar na Europa, é muito possível que aconteça essa venda. E como é uma venda muito alta, o Vasco deve botar um dinheiro no bolso, que vai ser fundamental para a sequência da temporada. Vamos torcer para que a coisa dê certo, porque o Vasco precisa muito melhorar, senão vai ser sofrimento até o final do ano. Beleza, galera? Mais uma vez eu peço para vocês deixarem o like, deixar aí seu comentário e se for novo no canal, não se esqueça, se inscreve, clica aí no botãozinho vermelho, vai lá no sininho, ativa as notificações para você receber os avisos do YouTube quando a gente postar vídeo novo. Até a próxima, galera!